Esta música interminável pertence à Laverca, que, ao consultar aqui o livro de Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, descobri que também se chama paspalhaça, que eu não conhecia este nome. Gonçalo está aqui para falar connosco sobre esta espécie. Gonçalo, o que é que tu tens a dizer sobre estes nomes comuns? Conheces a origem disto, por acaso? Bem, de facto, esta espécie tem vários nomes comuns, como acontece com muitas das nossas aves selvagens, e paspalhaça é apenas um desses nomes. Há outros, e de facto, quando nós consultamos outros trabalhos mais antigos sobre a ornitologia portuguesa, nós encontramos referência a vários nomes. Por exemplo, num trabalho publicado em 1952, na série Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, da autoria de António Armando Temido e outros autores, eles listam para esta espécie os nomes laverca, calhandra, cotovia, calandra, laverco, masculino, catorreira e paspalhaça. Embora alguns destes nomes também sejam usados para outras espécies de alaudídeos que são da família das cotovias. Por exemplo, a calandrela braquidáctila também é chamada laverca. E a galérida cristata, que é a cotovia de popa, também é chamada paspalhuça. Portanto, repara, muitos destes nomes, muitas dessas espécies têm nomes populares, alguns serão de cariz regional, portanto há uma grande tradição, mas por outro lado, eu tenho muitas vezes a sensação que quando estamos a falar de espécies que são parecidas umas com as outras, como é o caso das cotovias, que as pessoas que viviam nos meios rurais sabiam que era uma cotovia, mas possivelmente já não distinguiam as espécies e por isso os mesmos nomes depois eram usados de forma transversal, vamos dizer assim, a várias espécies desse grupo. Portanto, a origem do nome paspalhaça propriamente dito eu não sei, embora ela seja referido pelo António Armando Temido, o mesmo nome já era referido anteriormente pelo Rei Júnior, é um livro que eu já referi anteriormente, o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal. Ele refere os mesmos nomes, incluindo paspalhaça, e, portanto, possivelmente o Temido foi-se basear noutras fontes anteriores, como este trabalho do Rei Júnior. Agora, porque é que prevaleceu o nome Laverca? Pois não sei, já foram publicadas várias listas de nomes ao longo das décadas, e portanto houve uns que acabaram por prevalecer sobre outros. Esta espécie realmente tem uma plumagem um pouco difícil de descortinar no meio de outras espécies, até de outros alaudídeos também, muito parecida, não é? Sem dúvida. Que dicas tu sugeres para fazer a identificação da Bem, laverca? os alaudídeos, quase todos, com pequenas variações, mas quase todos são têm uma plumagem muito dominada por tons acastanhados, portanto são muito parecidos uns com os outros, e nós, para distinguir as várias espécies, temos que estar atentos aos pormenores da plumagem, ou então usar a vocalização. As cotovias são todas muito vocais, e tendem a cantar em voo. É o caso da Laverca também. Aquele canto que nós ouvimos é algo que pode ser ouvido na primavera, às vezes durante longos minutos a fio, sem paragens. Eu confesso que nem percebo muito bem como é que elas conseguem respirar, porque elas estão ali minutos seguidos sem parar. Portanto, elas devem conseguir respirar ao mesmo tempo que cantam, que é algo que nós não conseguimos. Ou seja, nós conseguimos produzir som, por exemplo, cantar, quando estamos a expirar, mas não conseguimos cantar a inspirar. Nós temos que parar para inspirar ar e depois o som que nós produzimos é regulando o fluxo de ar que sai. Agora, as aves têm um órgão diferente para as vocalizações, que é a siringe que fica ali na divisão entre a traqueia e os brônquios, portanto fica numa posição diferente das pessoas e aquilo funciona de uma forma um bocadinho diferente, mas que eu não sei descrever do ponto de vista técnico. De qualquer forma, isto para dizer que aprender as vocalizações das diferentes espécies é uma boa forma de as conseguir distinguir. E a laverca tem este canto muito continuado com estas notas enroladas pelo meio. Quando olhamos para a plumagem, a laverca é uma espécie razoavelmente grande dentro do grupo das cotovias. Não é a maior, porque a maior é a calhandra real, a mais pequena é a calhandrinha. É uma espécie de tamanho intermédio, mas no grupo das maiorzinhas. Tem a plumagem castanha
e caracteriza-se por ter uma pequena popa, mas é uma popa que não é tão marcada como a da cotovia de popa, que é assim uma coisa mais em bico. Esta é só assim faz um pequeno leque que ela abre, às vezes levanta, outras vezes está recolhido, portanto nem sempre está visível. Tem um bico moderadamente longo e depois outra característica tem o peito riscado com riscas finas. Nem todos os alaudídeos de Portugal têm o peito riscado, porque a calhandrinha não tem e a calhandra real também não, embora tenha uma mancha preta bem visível no peito. Portanto, peito riscado, pequena popa e o canto característico são os principais critérios para conseguir identificar então aqui a nossa Alauda arvensis. E para vê-lo, é praticamente norte a sul do país. Sim, mas depende das épocas do ano. Porque no inverno elas aparecem praticamente por todo o território, mas na primavera não é bem assim. Na primavera ocorrem principalmente a norte do Tejo, e a norte do Tejo é sobretudo nas terras altas, estamos a falar das serras, das zonas com alguma altitude, por isso é que são mais abundantes no interior norte e centro do que no resto do país. Sobretudo em Trás-os-Montes, na Serra da Estrela, no Planalto de Ribacoa, são sítios onde a espécie é bastante frequente. Como nidificante. Depois, mas no sul também nidificam a baixa altitude, que é, por um lado, na Lesíria de Vila Franca de Xira, que é uma zona que está praticamente ao nível do mar, e depois há ou havia um pequeno núcleo na costa vicentina, ali perto de Sagres. Mas de resto, no sul do país, praticamente não aparecem. No inverno é diferente. No inverno, elas aparecem em baixa altitude, em terrenos desarborizados, com poucas ou nenhumas árvores, e aí reúnem-se em grandes bandos que depois se alimentam nos campos, por exemplo, em restolhos ou em terrenos incultos. Portanto, a distribuição, resumindo, na época dos ninhos é, sobretudo, na metade norte do país, portanto, a norte do Rio Tejo e também na Lesíria de Vila Franca e na zona de Sagres. No inverno aparecem por praticamente todo o país, mas sobretudo em zonas de baixa altitude e não arborizadas. Se nós recebemos indivíduos, portanto, invernantes, as nossas são sedentárias, passam por qual tempo ou também migram, sabe-se lá para onde? Essa é uma boa questão que não está estudada. Sabes que eu, há muitos anos, em 2001, 2002, eu meti-me a fazer um projeto individual, que isto não estava ligado a nenhuma instituição, mas resolvi que queria conhecer melhor as aves da Serra da Estrela, e então o que eu me propus fazer e que consegui foi, durante 12 meses seguidos, eu vou um fim de semana por mês à Serra. E assim fiz. Comecei em julho de 2001 e continuei até junho de 2002. E durante esse fim de semana eu percorria a serra, diferentes locais, sempre acima dos 1000 metros, porque aquilo que me interessava era explorar as zonas de altitude e, portanto, eu defini de forma algo arbitrária, defini que a minha zona de estudo era dos 1000 metros para cima, até aos 2000 metros, que, como é sabido, é a altitude máxima da Serra da Estrela, quase os 2000. E então andei a visitar essas zonas e a registar as espécies que havia, não apenas em cada visita, mas em cada nível altitudinal. E uma das coisas que eu reparei é que na Serra da Estrela, na primavera e no verão, aquilo lá para cima, nas zonas mais altas, até ao pé da torre, está cheio de lavercas, mas que depois, a partir de outubro, elas desaparecem e no inverno não há lavercas na serra. Portanto, ficou claro para mim que elas iam para o outro lado. Efetivamente, em Espanha também se sabe que elas no inverno desaparecem das zonas de maior altitude. Isso também é um ponto estabelecido. Portanto, aquilo que eu constatei na Serra da Estrela também também foi constatado em Espanha. O que não se sabe é para onde é que elas vão. Há aqui duas hipóteses. Ou ficam na região, mas descem para zonas mais baixas, que é uma possibilidade. A outra possibilidade é que elas migrem para outras regiões ou até por outros países. Há um livro que eu costumo consultar, que é The Birds of the Iberian Peninsula, que é de dois espanhóis, mas também fala dos aves de Portugal, que é o Eduardo de Ruana e o Ernesto Garcia, e eles dizem que não se sabe se as aves que nidificam na Península Ibérica migram ou não para o norte da África depois da época de reprodução. Portanto, nós não sabemos
eles também não sabem, porque também não há programas de seguimento, porque estas aves são muito mais difíceis de seguir, enquanto que as aves de maior porte, hoje em dia já há muitos programas de seguimento por telemetria, com aqueles aparelhozinhos de GPS. Nos passariformes ainda quase não há programas desses, há muito poucos porque ainda não há muitos aparelhos disponíveis com a dimensão suficientemente pequena para poder ser aplicado num passariforme. Nós já vemos isso em aves marinhas, em cegonhas, em gaivotas, em rapinas, mas em passarinhos é mais difícil. É claro que a tecnologia vai evoluindo e a tendência é que se comece a conseguir aplicar em aves cada vez mais pequenas e talvez no futuro seja possível estudar. Só que também, como esses aparelhos são caros, muitas vezes é dada prioridade às espécies que estão mais ameaçadas. Portanto, vamos ver se no futuro é possível seguir algumas lavercas para descobrir esta questão e mesmo em relação a outras espécies também. Portanto, para já o que não sabemos é para onde é que vão as nossas aves nidificantes durante o inverno. Sabemos sim que recebemos muitas aves invernantes vindas de outros países europeus que vêm para cá passar o inverno e efetivamente há muitas recapturas de lavercas vindas de outros países europeus, anilhadas em países como Bélgica, França, Alemanha, Países Baixos, países nórdicos, do Báltico ou da República Checa. Portanto, elas vêm de muitos países e até há uma recaptura, e até há um caso de uma ave anilhada em Navarra, que é no nordeste de Espanha, e que depois foi recuperada 2 anos depois na Rússia. Portanto, há algumas que vêm de facto de muito longe. Mas há ainda muita coisa para descobrir acerca dos movimentos desta espécie. Ao ver a distribuição mundial, uma coisa que se me destacou aqui foi o facto dela aparecer também na Austrália, sul da Austrália, Nova Zelândia, mais uma daquelas provavelmente introduzidas naqueles programas de climatização, não era? Pois, provavelmente porque, como nós já falámos a propósito de outras espécies, no final do século XIX criaram-se aí umas sociedades chamadas Sociedades de Aclimatação, e que noutros continentes andaram a introduzir espécies nativas da Europa, em especial da Inglaterra. Fizeram introduções na América, fizeram introduções na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul. Eu, em relação à situação na Austrália, por acaso não li exatamente qual foi o historial, mas é possível que tenha sido o caso também de estarem a introduzir essa espécie por lá. Uh, pois, também há aqui umas ilhas quaisquer na América que também li que houve uma tentativa de introdução, mas parece que a coisa não teve assim muito sucesso, apesar de haver ali uns cantinhos onde a espécie ainda prevalece. Mas pronto, lá está, mão humana. Um, Agora, trocando aqui ou mudando aqui o tema, Desculpa, sim, deixa-me só. Interessante, estava aqui a confirmar no Birds of the World e elas foram introduzidas na América do Norte por europeus que levaram a alguns plantas e animais dos seus países de origem para os ajudar a sentir-se em casa. Portanto, é sempre aquela visão romântica de ter exato. animais que são mais familiares, terá sido introduzida em diferentes locais da América do Norte, mas aparentemente sem grande sucesso, porque elas depois não se deram por lá. Portanto, é provável, eu não consegui encontrar essa confirmação, mas é provável que na Austrália tenha acontecido o mesmo, ter sido introduzida por causa desses movimentos de aclimatação no final do século XIX. Falando agora aqui da questão da taxonomia, esta espécie ainda mantém o nome originalmente atribuído por Linneu. É verdade, sim, senhor. O Linneu classificou a Laverca na sua obra magna, o Sistema Natura, 10ª edição, em 1758, com o nome Alauda arvensis. O Linneu, que foi quem popularizou este sistema binomial, ele não tinha muitos géneros de espécies, tinha alguns, mas muito menos do que há hoje, e depois é que eles foram sendo, foi havendo reclassificações e foram sendo criados novos géneros. E a Lauda arvensis era uma das espécies que foi colocada neste género, mas houve outras espécies que não têm nada a ver com cotovias e que também lá foram parar, que é o caso, por exemplo, da petinha dos prados. A petinha dos prados chamava-se a Lauda pratensis, portanto era a cotovia dos prados, e a petinha das árvores chamava-se a Lauda trivialis.
Ou seja, Ou tudo o que seja, tivesse aquela plumagem castanha meio xadrezada ia lá parar pois é às que alaudas. O Linneu classificava as espécies com base em semelhanças morfológicas. Não havia as análises que há hoje. Curiosamente, ele meteu os insetívoros todos nas motacilas, nós já falámos disto noutras ocasiões, os chascos, os rabirruivos, os cartachos, ele meteu tudo nas motacilas, depois é que passaram para uma família para géneros diferentes, ao passo que as petinhas, que essas sim são mais próximas das motacilas, ele meteu nos alaudídeos. Portanto, a taxonomia desde o tempo do Linneu até hoje já sofreu muitas alterações e ao contrário do que às vezes muitas pessoas parecem pensar, pelo menos por alguns comentários que se vêem por aí, as alterações taxonómicas não são de maneira nenhuma uma coisa recente e já houve imensas alterações. Obviamente que hoje não passaria pela cabeça de ninguém manter as petinhas no género Lauda só porque o Linneu lhe chamou a Lauda pratensis. Mas pronto, ele na altura criou o sistema de classificação, depois ele foi evoluindo, mas ele teve naturalmente o mérito de ter organizado a informação de uma forma minimamente estruturada. Agora, voltando ao aspecto que tu disseste, efetivamente a Lauda Arvensis mantém o nome original e por isso quando à frente escrevemos Linneus 1758 não pomos o nome entre parênteses, porque o nome de quem descreveu entre parênteses só se coloca quando o género já não é o género original da espécie. E quanto a estatuto de conservação ou de ameaça, como é que a coisa está? Bom, o estatuto de ameaça, a situação é a seguinte: a nível europeu e mundial, esta espécie está como não ameaçada. Portanto, não é ameaçada. E em Portugal também. Portanto, está como não ameaçada, ou seja, está como pouco preocupante. No entanto, na vizinha Espanha, Parece como a, vulnerável, não é? a laverca aparece como vulnerável, apesar de ser bastante abundante. E a mim teve E uma certa confusão ela aparecer com o estatuto vulnerável aqui ao lado e nós termos como sim, lista, não, ou pouco quando vemos preocupante. situações destas em que há um contraste tão grande, que são dois níveis de diferença, porque pelo meio ainda teríamos o quase ameaçado, quando vejo estas diferenças grandes, em que em Espanha estão numa situação muito mais preocupante do que cá, eu fico logo, como direi, com a suspeita, Apreensivo. sim, com a suspeita de que o estatuto em Portugal seja demasiado otimista por falta de informação. Vejamos, em Espanha, efetivamente, ela está como vulnerável e porquê? Porque quando foi feito o livro vermelho de 2021, foram analisados os dados de tendência populacional com o programa de monitorização em Espanha, o equivalente ao nosso CAC, que em Espanha se chama SACRE, e o SACRE revelou que entre 1998 e 2018, portanto num período de 20 anos, tinha havido uma diminuição de 35% na população desta espécie, que é bastante. Aliás, essa diminuição está-se a verificar por toda a Europa. Na Europa, se calhar, só não puseram ainda como ameaçada, porque na Europa a espécie é mesmo muito abundante. Mas está a diminuir e desde 1980 já diminuiu quase 60%. Portanto, eu se calhar acho que mesmo a nível europeu esse estatuto devia ser revisto, porque é uma quebra acentuada. Agora, em Espanha, eles chegaram à conclusão que 35% em 20 anos é muito, e isto, juntamente com outros critérios auxiliares e com as tendências que se verificam, cumpre os critérios quantitativos para colocar na categoria vulnerável. Agora, a questão que se coloca é: então, mas se elas estão a diminuir em Espanha, não estarão também a diminuir fortemente em Portugal? A resposta é: não sabemos, porque, para variar, não há dados. É certo que há um programa de monitorização que é feito em Portugal, que é o CAC, que é o Censo de Aves Comuns, que é feito pela CEPEA desde 2004, só que o CAC para aqui tem dois problemas. O primeiro é que a amostra é muito pouco robusta, são cerca de 30 quadrículas que são amostradas, que é muito pouco. Em Espanha penso que já vai para cima de 1000, que é muito mais do que a proporção do país. Portanto, em Portugal a amostra é muito pequena. Mas para além disso, como eu referi, as lavercas em Portugal, e o CAC é para as aves nidificantes, as lavercas reproduzem-se principalmente nas terras altas do norte e do centro. E a amostra do CAC está sobretudo no litoral e sobretudo no sul. Há muito poucas amostragens nas zonas onde as lavercas ocorrem. Portanto, a informação quantitativa que há sobre as lavercas é praticamente nula. Ou pelo menos não é suficiente. Mas quando olhamos para o mapa comparativo entre os dois atlas, vêem-se aqui muitas pintinhas vermelhas, as tais que
referem, portanto, locais de nidificação identificados em anteriores atlas e que, entretanto, deixaram de ser, deixaram de ter a ave Sim, presente neste último. é verdade. Mas quando olhamos para este mapa, nós aqui temos que distinguir, temos que olhar isto com muita atenção e nós temos que, portanto, estamos a ver no site da lista vermelha e é preciso distinguir o que é a situação ao norte e a sul do Tejo. O sul do Tejo vemos aqui uma data de bolinhas vermelhas no Alentejo, como se a espécie tivesse deixado de nidificar no Alentejo. Eu, quanto a isto, tenho a dizer, não há evidências de que a espécie alguma vez tenha nidificado no Alentejo. Exceto talvez em certas zonas do litoral ali da costa sudoeste, por extensão da costa vicentina. Mas no interior alentejano a espécie não se reproduz. De vez em quando aparecem umas observações em junho inseridas no eBird e para mim até prova em contrário, isso são tudo erros de identificação. Não há lavercas a criar no Alentejo. E no primeiro Atlas, que foi publicado em 89, isso é dito de forma muito clara que os registros que apareciam no Alentejo em março e em abril eram invernantes tardios e eles foram todos excluídos. No segundo Atlas, que é publicado em 2008, a equipa que tratou os dados optou por incluir no mapa os registros de invernantes, como se aquilo fossem aves reprodutoras que não são, são aves invernantes tardias que foram vistas no início dos trabalhos de campo. E no terceiro Atlas, como não houve esses registros, no mapa de comparação são todos pintados a vermelho, como se a espécie tivesse ocorrido no Alentejo e depois tivesse deixado de ocorrer. Isto é uma abordagem que, do meu ponto de vista, é um bocadinho ilógica, porque estamos a mapear invernantes em zonas em que se sabe que não há reprodução. Isso acaba por confundir e dar uma ideia errada acerca da situação da espécie. Portanto, isto é em relação ao sul. No sul, Pois, não, mas no norte também se nota uma no série norte, pronto, no de norte é pintinhos. diferente. No norte havia uma Aliás, até mancha muito aparecem mais umas quantas contínua. verdes, não é? Quer dizer que são As novos verdes que locais de são as novas, nidificação, mas que mas possivelmente em certas zonas em que elas estão mapeadas, como por exemplo ali o litoral entre Porto e Aveiro, eu penso que poderão ser registros de invernantes tardios. Não é para mim evidente que sejam a reproduzir, até porque esses registros aí, na maioria dos casos, são apenas reprodução possível. E mesmo no litoral do Minho, a mesma coisa. Agora, no interior, nas serras, onde a distribuição era mais ou menos contínua, há de facto muitas bolinhas vermelhas, e aí são zonas de habitat favorável, a espécie pode ter desaparecido. Atenção que também pode ter acontecido, como ela ocorre em zonas de maior altitude, essas zonas não terem sido prospectadas. Portanto, seria necessária uma análise mais fina a estes registros para perceber se foi uma cobertura deficiente, se foi por se estar a incluir registros de invernantes tardios, que também poderia acontecer, mas só olhando para o mapa e se não houve uma filtragem de acordo com as datas, este mapa mistura aqui uma data de situações que podem envolver dados do anterior Atlas que foram incluídos e se calhar não deviam ter sido, pode estar a incluir aves invernantes e pode estar a incluir aves reprodutoras. Portanto, este mapa, embora nos sugira que esteja a haver uma diminuição, deixa aqui ainda algumas questões por esclarecer e não é, na minha perspectiva, não é totalmente conclusivo. De qualquer forma, tendo em conta aquilo que é apresentado e tendo em conta o que se passa em Espanha, parece-me provável que a espécie esteja a diminuir no nosso país e parece-me que este estatuto de pouco preocupante que lhe foi atribuído pode mais resultar de falta de informação quantitativa do que provavelmente da constatação de que a tendência é estável. voltando ao tema da taxonomia, eu sei que esta espécie tem uma série de subespécies e que há pelo menos umas três que passam aqui por Portugal, não é verdade? É verdade. Portanto, a laverca tem 13 subespécies ao longo da sua área de distribuição mundial, que é muito vasta. Aquela área de distribuição vai desde aqui até ao extremo leste da Rússia, portanto, apanha a Europa e apanha o Médio Oriente e uma grande parte da Ásia até o Norte da África. Mas em Portugal, concretamente, ocorrem três subespécies. A primeira é a subespécie nominal, a Lauda arvensis arvensis, que vem do norte da Europa, de diversos outros países que eu já referi e que são as tais que vêm para cá invernar e que aparecem durante o período de inverno nos terrenos agrícolas, nos campos de restolho, etc. E depois temos duas subespécies a nidificar, uma no sul e uma no norte. No sul, que deve ser aquela que ocorre na Ilha de Vila Franca e no Cabo São Vicente, é a Lauda arvensis sierrae. Sierra vem de serras. Pode parecer estranho estar a chamar sierra a uma que ocorre em terras baixas a nidificar, mas esta subespécie foi descrita pela primeira vez na Serra Nevada, que é uma zona de altitude, perto de Granada, na Andaluzia, e esta foi descrita pelo Baygold em 1913, e como descobriu uma zona de altitude, chamou-lhe a Lauda arvensis sierra.
A outra que nós temos foi descrita pelo Whitterby em 1921 e é a Laudarvensis guilhelmi. Guillelmi. Guilhelmi. Eu achei este nome curioso e mais curioso ainda é que o espécime tipo foi recolhido no Bom Jesus em Braga. O Bom Jesus, que é um santuário que fica num monte junto à cidade de Braga. Ora, é curiosa esta localização porque o Bom Jesus é um local, tem lá o santuário, tem aquela escadaria, mas lá em cima aquilo está fortemente arborizado. Não é o tipo de habitat que nós associaríamos à Laverca, que elas gostam, ocorrem em serras, mas é em zonas sem árvores, como eu referi. Só que isto foi em 1921 e nós sabemos que muitas das nossas serras foram arborizadas, algumas bastante, ao longo do século XX. Eu não consegui encontrar fotografias, mas é possível que em 1921 aquilo tivesse lá o santuário e que o resto do monte fosse desarborizado, que há outros casos desses em Portugal. Portanto, isto é um apontamento curioso. E outro apontamento curioso é de onde é que vem este Guilherme. Eu fui procurar, Guilherme faz lembrar Guilherme, não é? E É o facto de verdade. acabarem aí sugere que seja um epónimo. Ora, efetivamente, o Whitterby, quando escreveu, resolveu homenagear o Tite. O Tite, que é uma figura que eu já falei anteriormente, era um negociante de vinho do Porto que morava no Porto, era o William Chester Tite. Ora, William é o nome em inglês e que em português é Guilherme. O Taito também é homenageado, por exemplo, numa subespécie de chapim-rabo longo, que é o Agitalus caudatus taiti, que ocorre no norte do país. Mas neste caso, o Whitterby, em vez de ir buscar o último nome, que era o Taiti, foi buscar o primeiro nome, que era o Guilherme, o William. Mas ele, em vez de pôr Williami, ele deve ter latinizado o nome, é a minha interpretação, ele terá latinizado William e ficou Guilhelmi. Portanto, a Lauda Arvensis Guilhelmi, que é a que nidifica nas serras do norte do país, este Guilherme é então uma homenagem latinizada ao William Tite que morava no Porto e que o Whitterby resolveu homenagear. É também uma nota curiosa acerca desta espécie. Gonçalo, obrigadíssimo. Obrigado a todos que nos ouviram. Fica só aqui uma nota para o facto que temos aqui um vídeo sobre identificação de cotovias e calhandras que pode ser muito útil para aquela questão que falávamos no início da dificuldade de identificar esta espécie. E este vídeo está disponível quer no canal YouTube do Aves de Portugal, quer no próprio portal do avesportugal.info. Portanto, fica aqui o convite também para consultarem esse vídeo. Já agora, queria dizer mais uma coisa. Eu vi esta espécie, não referimos há pouco, vi esta espécie no Algarve, na Ria de Alvor, no dia 27 de fevereiro de 1989, na expedição que eu referi nas conversas anteriores. Mas agora, para a próxima conversa, vamos dar um grande salto e vamos até Trás-os-Montes. E por aqui Fica, me fica fico. aqui, fica aqui o cheirinho para a próxima. A próxima espécie já será em Trás-os-Montes. Até à próxima. Até à próxima.